Olá! Nessa aula você vai aprender como utilizar os moodboards para geração de imagens dentro do Midjourney. Os moodboards eles são um conjunto de imagens que a gente utiliza para criar uma estética única para as nossas imagens dentro do Midjourney. É importante que você faça uma pesquisa da estética que você quer trazer para suas imagens. Eu quero mostrar aqui duas ferramentas muito legais de pesquisas de estéticas que a gente utiliza bastante aqui no estúdio para trazer vida para esses moodboards. A primeira delas é o Frameset. O Frameset te permite fazer pesquisa de comerciais, videoclipes, curtas-metragens, filmes, para que você consiga fazer essa busca de referências. Você pode ir salvando essas imagens e consegue ir criando esses moodboards a partir delas. E outra bem legal que a gente utiliza bastante aqui no estúdio é o Shot Deck, que tem uma base de dados voltada para filmes, por exemplo. Então você consegue pesquisar exatamente o filme que você quer. Ou, por exemplo, um enquadramento ou algum elemento específico de uma cena. Então aqui no Midjourney a gente vai entrar na aba de Moodboards e vamos criar o nosso novo moodboard. Para isso eu selecionei algumas imagens que tem essa estética de campanha da Nike, tá? De tênis. Então a gente vai importar essas imagens aqui dentro e é importante que você sempre suba ou em JPEG ou em PNG. Vamos nomear esse moodboard aqui. Vamos utilizar o assistente para criar um novo prompt. Então uma mulher correndo por uma paisagem desértica, pose dinâmica, iluminação cinematográfica, céu dramático, atmosfera épica, efeitos cinematográficos altamente detalhados. Essa é a estrutura de prompt que o assistente me devolve. E a gente vai em Create, colando o nosso prompt aqui dentro. E aqui é importante você clicar nesse P de Personalize. Além disso, você vai selecionar o moodboard que você criou. Os parâmetros você define aqui e podemos rodar. Eu vou dar um rerun para a gente ter mais algumas opções. Esses resultados aqui a gente obteve sem utilizar a aba de Personalize. Você pode ver que o Midjourney trouxe algumas variações entre si, mas não conseguiu manter uma consistência estética entre as imagens. Aqui a gente já tem o nosso moodboard ativado, e a gente vê que ele trouxe aquela estética das referências muito mais presente, né? O tom de cor, trouxe até algumas características de figurino. Você vê que ele trouxe uma consistência estética muito maior para as nossas imagens, mantendo o look daquele moodboard que a gente trouxe. Vamos voltar aqui no assistente, e agora eu vou pedir uma outra cena, que é um jovem de roupas pretas flutuando no ar, cercado por nuvens dramáticas, iluminação cinematográfica, céu ao fundo com atmosfera épica e detalhes cinematográficos impressionantes. O assistente devolve pra gente o prompt em inglês, tá aqui a estrutura dele. E é importante a gente colar aqui dentro justamente em inglês, porque eu acho que a ferramenta acaba tendo uma aderência melhor a esse tipo de linguagem. Vamos fazer um teste sem o nosso moodboard ativado e uma opção com ele ligado. Então aqui os resultados que a gente teve sem utilizar o nosso moodboard, sem ele estar ativado. Imagens legais, mas que novamente não mantêm uma consistência estética entre si. Aqui já com o moodboard ativado, a gente vê que a gente conseguiu manter aquela estética do nosso moodboard bem presente aqui em cada uma das imagens. Trouxe inclusive aquela característica das imagens de referência que eu tinha no moodboard. Então ele colocou um tênis exatamente da Nike aqui. Vamos testar mais um moodboard. Vamos criar novamente um moodboard. E aqui eu trouxe algumas referências de um filme que eu acho bem legal, que é o Mid-90s. Vamos selecionar nossas imagens, arrastar aqui para dentro e vamos nomear o nosso moodboard. E aqui eu vou solicitar uma nova cena de uma modelo vestindo um terno verde pastel, gravata amarela, posando com confiança em um vibrante campo de flores multicoloridas. Segura uma bolsa de estampa geométrica, texturas hiperrealistas e um estilo editorial de moda, com uma iluminação ensolarada. Essa aqui é a estrutura do prompt que o assistente me devolve. E a gente vai colar ele aqui dentro da aba de chat e vamos selecionar o nosso moodboard do Mid-90s. Vamos fazer uma geração também sem o Personalize ativado. Para isso é só você clicar no P. Em vermelho ele vai estar ativado e quando estiver branco ele vai estar desativado. Então aqui as nossas gerações de imagens sem o moodboard ativado. A gente vê que ele manteve a cena como um todo bem legal, mas também sem uma consistência estética, né? Especialmente nos tons da paleta. E aqui as imagens com o moodboard ativado, tá vendo? A gente tem um pouco menos de saturação nas cores, tons também bem semelhantes àquela estética do filme. Um pouco de textura de película nessa aqui, por exemplo. E ele consegue puxar também parâmetros de enquadramento, ou de figurino, de casting. É uma forma bem poderosa de você ir personalizando de acordo com a estética que você gosta. Agora a gente vai criar um novo moodboard.
com uma estética um pouco diferente. Então nós vamos clicar aqui em Novo Moodboard novamente, vamos nomear esse moodboard, e aqui eu vou levar essas imagens para dentro do meu moodboard. Esse aqui é o prompt que a gente vai criar essa imagem. Então uma foto editorial de alta resolução de um jovem sorridente, sentado em uma sala de estar aconchegante, com iluminação suave à noite. Eu descrevo as características do figurino dele, que ele segura um smartphone, a tela do celular emite um brilho branco suave, criando uma luz dourada e reconfortante que se reflete delicadamente nos móveis. Descrevo também a paleta de cores do fundo, o tipo de iluminação e de composição. Vamos mandar aqui para o nosso assistente, do AI Image Assistant, dentro do GPT, e ele me devolve o prompt em inglês. Então essa aqui é a estrutura do prompt. E vamos clicar novamente aqui na aba de criar. Vou colar o nosso prompt aqui dentro, vou clicar em Personalize e selecionar o nosso moodboard. Vamos criar algumas variações, então eu vou clicar novamente no prompt, vou entrar aqui nos Settings e vou colocar o Verity em 10 e vamos rodar novamente. Se você quiser, você pode aumentar esse parâmetro para ter mais variações entre cada uma das imagens. Eu gosto de trabalhar com Verity entre 10 e 30, para ele não alucinar muito na consistência estética das imagens. Então olha só que legal, essas são as imagens que a gente gerou utilizando esse novo moodboard, que tem uma estética analógica muito forte. Essa textura granulada, esses borrões de luz, né? Um pouco dessa paleta de cores um pouco diferenciada também, puxando para o azul em alguns momentos, para um laranja forte. Aqui com o Verity já em 30, então a gente consegue ter uma variedade maior entre cada uma das gerações de imagem que a gente fez aqui. Se você quiser, você pode combinar mais de um moodboard. Então vamos selecionar os 3 moodboards que a gente criou e vamos rodar o mesmo prompt. A gente pode clicar em Rerun para fazer essa mesma geração com esses parâmetros aqui, que a gente já tem, ou a gente pode simplesmente aumentar o Verity clicando em Chaos, clicando no prompt e digitando o valor que a gente quer manualmente. O legal dos moodboards é que eles estão posicionados aqui dentro dessa área de prompt e você pode clicar neles para ter a referência dos códigos. Então, por exemplo, esse moodboard aqui tem esse código e aí você pode copiar, colar, compartilhar com outras pessoas. Esse moodboard tem esse código aqui e esse moodboard tem esse código aqui. Olha que legal, a gente juntou esses 3 moodboards e conseguimos criar essas imagens com uma estética bem única. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de moodboards. Agora você aprendeu como utilizar os moodboards dentro do Midjourney para criar uma estética única. É isso. Até a próxima aula.